Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para encerrar essa grande aula nossa, esse mini curso sobre a Lei 11.091. Essa aqui é a parte 8. A parte 8 a gente trabalha as disposições transitórias e finais, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso, tá certo? Vamos lá, foi muito bom, cara, essa aula nossa. 8 partes aí, tenho certeza, cara, ó. Eu não deixei passar nada, tá? Nada. Você vai aprender e você estará preparado para qualquer concurso. E faço o convite, reforço para vocês o convite de fazer o simulado que vai estar disponível a partir desta aula. Vai estar disponível um simulado de 20 questões para vocês aí, galera do LAC Concurso. Bacana? Então, vamos, vem comigo aqui. Disposições finais e transitórias. Professor, o que vem a ser essas disposições finais e transitórias? Finais é para rematar algumas coisas aí que vão finalizar o plano, né? Que você não tem aonde encaixar dentro dos capítulos, você encaixa onde? Você encaixa aqui nas disposições finais. E as disposições transitórias são aquelas regras na qual vai definir a passagem do plano antigo, que está em extinção, para o novo plano, tá certo? Então, essa que é o trabalho da regra, esse é o trabalho aqui. Normalmente, tá? São pouquíssimas questões de concurso sobre esse tipo de capítulo aqui. Vou lá, 26, né? No 26, na minha opinião, é o artigo mais importante dessa aula. Por quê? Porque, ó, fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do plano de carreira vinculado ao Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, cabendo-lhe em especial. Ou seja, né, o legislador criou uma Comissão Nacional de Supervisão de Implementação, Monitoramento e Avaliação do Plano. Então, está aqui para vocês, o legislador fez isso. E essa comissão está vinculada aonde? Lá ao Ministério da Educação. Tá? O que cabe a essa comissão? Primeiro, propor normas regulamentadoras, ou seja, decretos, portarias, resoluções desta lei, relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação, avaliação de desempenho. Acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira. Avaliar anualmente as propostas de lotação das instituições federais de ensino, conforme inciso 1, parágrafo 1º do artigo 24 dessa lei. Tá? E, finalmente, a última competência da Comissão Nacional de Supervisão, criada pelo artigo 22, está aqui, examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira, encaminhando-os à apreciação dos órgãos competentes. Ou seja, então, isso aqui são o quê? Atribuições da Comissão Nacional da Supervisão da Implantação do Plano de Carreiras aí da galera aí, tá? Isso cai em concurso. Pedro II, Decano 2016, cargo de estatístico, vem comigo aqui. A Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao Ministério da Educação, tem a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, não lhe sendo permitido, todavia, examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira. Gente, dica de concurseiro, cara. Toda vez que você vê essa carinha aqui, ó, esse não aqui, tem 90% de chance do comando estar errado. Isso aqui está errado. Ele cabe sim, por quê? Porque se você for lá no artigo 22, inciso 4º da lei, né, 11.091 de 2005, ele está falando que é, sim, uma atribuição, uma competência do Conselho Nacional de Supervisão. Logo, essa alternativa está errada, né? Isso que eu falei para você é importante. Toda vez que você encontrar, gente, um erro na questão, vai lá, reporte exatamente qual que é o dispositivo legal que invalidou a questão. Isso é muito importante, vale muito, principalmente quando estuda a legislação, tá certo? Ok, vamos continuar. Parágrafo 1º. A Comissão Nacional de Supervisão será composta paritariamente, tudo que é educação é paritariamente, tá? Por representantes do Ministério da Educação, 2 dirigentes dos Institutos Federais de Ensino, tá?
e das entidades representativas da categoria. Tudo bem, né? Então você vai ter aí, ó, MEC, IFs e representantes da categoria, né? Então está dando assento para todo mundo de forma paritária, né? Ó, paritariamente, marca essa palavra. A forma de designação, a duração do mandato e os critérios e procedimentos de trabalho da Comissão Nacional de Supervisão serão estabelecidos em regulamento, ou seja, um decreto específico, né? Terceiro, cada instituição federal de ensino deverá ter uma comissão interna de supervisão do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, composta por servidores integrantes do plano de carreira, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no âmbito da respectiva instituição federal de ensino e propor à Comissão Nacional de Supervisão as interações necessárias para o seu aprimoramento. Então está aqui para vocês, ó. E aí, prof, o que está falando aí? Nós temos a Comissão Nacional, mas em cada instituição federal, tanto Instituto Federal, Universidade, Cefet, todos esses caras aí, todos eles terão o quê? Eles terão aqui que ter uma comissão interna. Marquem esse cara, Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira, ó, tá? Dá um destaque nessa cara aí, nesse sujeito aí. Artiguinho 23. Aplicam-se os efeitos desta lei, né? Ou seja, ó, isso aqui já é, tá, uma regra, todos isso aqui são regras finais, né, transitórias. Aplicam-se os efeitos dessa lei, né? Primeiro, ó, aos servidores aposentados, aos pensionistas, exceto o que se refere ao estabelecido no artigo 10 dessa lei. Quem que é isso aqui? Quem aplica os seus efeitos, ou seja, a regra da paridade. Os benefícios concedidos para os caras da ativa se estende para os inativos, né? Que o povo está louco para acabar com isso, né? Mas vamos resistir. Os titulares de empregos técnico-administrativos e técnicos marítimos, integrantes dos quadros das instituições federais de ensino, vinculadas ao Ministério da Educação, em relação às diretrizes de gestão dos cargos de capacitação e os efeitos financeiros da inclusão de desenvolvimento da matriz hierárquica e da percepção do incentivo à qualificação, vedada a alteração do regime jurídico em decorrência do dispositivo dessa lei. Regra de transição. Artigo 24. O plano de desenvolvimento institucional de cada instituição federal de ensino contemplará plano de desenvolvimento de integrantes do plano de carreira, observados os princípios de diretrizes do artigo 3º dessa lei. Tá? O que é isso, prof? Toda instituição, tanto pública como privada, deveria ser assim, ter um plano de capacitação anual. Esse plano de capacitação anual, ele chamou aqui, ó, plano de desenvolvimento institucional. Então, esse cara aqui é nada mais do que o famoso, antigo, popular, conhecido plano de capacitação. Esse artiguinho está obrigando as instituições federais a incluírem no seu plano de capacitação anual, que é o plano de desenvolvimento, o plano de desenvolvimento da carreira. Vocês perceberam aí, cara, que o cara recebe incentivo à qualificação, ele tem nível de capacitação, que são horas de curso, que a gente viu tudo isso, então, para garantir, né? Parágrafo 1º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter dimensionamento das necessidades das institucionais com definição dos modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição, o programa de capacitação e aperfeiçoamento e, finalmente, o programa de avaliação de desempenho, né? O programa de avaliação de desempenho, você sabe que para você ter a progressão vertical, que é a de mérito, você tem que ter interstício de 18 meses e mais se ser submetido o quê? À avaliação de desempenho. Parágrafo 2º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira será elaborado com base em diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento num prazo de 100 dias a contar da publicação da lei, né? Então, aí está obrigando, em 100 dias, ter esse plano de desenvolvimento institucional. A partir da publicação do regulamento, que trata o parágrafo 2º deste artigo, ou seja, o anterior, as instituições federais de ensino disporão sobre os seguintes prazos. Olha aí, né? O legislador foi bem detalhista, né? 90 dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira,
180 dias para a formulação do programa de capacitação e aperfeiçoamento e 360 dias para o início da execução do programa de avaliação de desempenho e o dimensionamento das necessidades institucionais com a definição dos modelos de alocação de vagas, né? E aí, prof? Gente, isso aqui é uma regra transitória, né? Isso aqui já passou, já foi feito, entendeu? Isso aqui já foi feito, então, ela está na lei, obrigou a fazer naquele momento. A partir do momento que as instituições federais cumpriram tudo isso aqui, não tem mais o que acontecer, esse parágrafo 3º. Na contagem do interstício necessário para a progressão, 18 meses, por mérito, eram 2 anos, passaram por 18 meses, será aproveitado o tempo computado entre a data que tiver ocorrido a última progressão processada, segundo os critérios vigentes até a data da publicação desta lei, aplicáveis a um plano único de classificação e retribuição de cargos e empregos em data. Tá? Isso aqui não tem muita importância, né? Artiguinho 25, vem comigo aqui. O Ministério da Educação, no prazo de 12 meses, a contar da publicação desta lei, promoverá a avaliação do exame da política relativa aos contratos de prestação de serviços e a criação e extinção de cargos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, né? Então, o MEC vai fazer uma grande reavaliação dos seus cargos, né? Artigo 26, né? O plano de carreira, bem como seus efeitos financeiros implantados gradualmente na seguinte conformidade. Ou seja, o artigo 26, ele vai trazer uma regra transitória de que como que será pago os benefícios concedidos por essa lei, né? Então, vamos lá. Primeiro, incorporação das gratificações que trata o artigo tal, né? Enquadramento por tempo de serviço federal, posicionamento dos servidores no primeiro nível, ok? Implantação da nova tabela de vencimento constante no anexo 1B da lei. E o que acontece aqui, gente? Quando foi feito isso aqui, vou falar do item 2, né? Quando foi feito isso aqui, ele implantou o plano de carreira e ele deu teve uma greve monstruosa nos institutos federais, nas universidades, né? E ele concedeu um aumento parcelado para a galera. Por isso que fala 1A, 1B, 1C. Ok? Então tá lá, né? Então ele fala, ó, implantação da nova tabela de vencimentos constantes no anexo 1B em 1º de janeiro de 2006. Ó. Então tá certo, né? Aí. Implantação do incentivo à qualificação, isso aqui é novo, foi criação dessa lei, não foi uma inovação em relação ao anterior. E a efetivação do enquadramento por nível de capacitação, a partir da publicação do regulamento que trata o artigo 11, parágrafo 4º, ou seja, o que acontece incentivo à qualificação? É um decreto, tá? Este decreto nós iremos trabalhar em seguida. Eu vou terminar essa aula e já vou gravar o decreto para vocês, que é o decreto que vai ditar as regras aí do incentivo à qualificação. Parágrafo único. A edição do regulamento referido no inciso 2 do caput deste artigo fica condicionado ao cumprimento dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, ou seja, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? 26A. Vem comigo aqui, 26A, né? Além dos 26A foi incluído em 2005. Além dos casos previstos na legislação vigente, o ocupante do cargo do plano de carreira de cargos técnico-administrativos e educação deverá afastar-se de suas funções para prestar colaboração da instituição federal de ensino ou pesquisa do Ministério com ônus para a instituição de origem, não podendo o afastamento exceder 4 anos. Ou seja, definir uma regra de afastamento, né? Tá? Uma regra de afastamento. O afastamento que se trata o caput deste artigo será autorizado pelo dirigente máximo do IE, da Instituição Federal de Ensino, e deverá estar vinculado a projeto, convênio, prazo, finalidades, objetivando definidos. Ou seja, né? Cara, você pode ir, né? Ó, o ônus, vamos ver aqui, deixa eu ver. O tom técnico, ele poderá se afastar de suas funções para prestar colaboração com outra instituição federal de ensino. Tá? Então, o Instituto Federal do Mato Grosso faz com da Bahia, né? Então, ele pode se afastar. Ou de pesquisa e ao Ministério da Educação. Então, ele pode até prestar serviço lá no MEC, com ônus para a instituição de origem, ou seja, o pagamento do salário fica na instituição de origem do cara. Tá? Lembre-se que nenhum órgão gosta disso. Tá?
Então, ele definiu que é permitido isso, tá? E não pode exceder 4 anos. Com certeza, isso foi para atender algum apadrinhado. Eu falo com bastante conforto porque eu estive lá e eu sei como é que funcionam as coisas, né? 26b. É vedada a aplicação do Instituto da redistribuição aos cargos vagos ou ocupados dos quadros de pessoal das instituições federais de ensino para outros órgãos e entidades da administração pública dos quadros de pessoal destes cargos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Gente, a redistribuição dos cargos é somente no MEC. Eu não vou pegar cargo meu aqui e mandar para a segurança, né? Isso que está falando aqui, está protegendo o seu, né? O disposto no caput deste artigo não se aplica às redistribuições de cargos entre instituições federais de ensino. Ó. Então, entre as IFs, pode redistribuir. Tá? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, Luiz Inácio Lula da Silva, dia 12 de janeiro de 2005. Então, está aí o grande estatuto. Né? E para fazer um encerramento com chave de ouro do Gandhi, né? Vem aqui, né? Só quando se veem os próprios erros através de uma lente de aumento e se faz exatamente o contrário com os outros, é que se pode chegar à justa avaliação de uns e outros, né? Então tá aí, lente de aumento, né? Olha como é profundo, né, cara? Você erra, tudo bem. Quando você mesmo erra, você faz uma análise do seu erro, você acha que ele é pequeno, mas para o outro é grande. Então você tem que colocar uma lupa, que o cara de lá enxerga o seu erro como uma lupa. Então você tem que relevar isso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, fui. Clique like.